Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Oi, gente! Antes de começar o episódio, só um alerta. Vocês vão notar que a voz da nossa convidada está um pouquinho recortada por causa da nossa internet e nem tudo pode ser perfeito nessa vida. Mas eu espero que vocês continuem nos ouvindo e que gostem do episódio. Um beijão! Olá, pós-faceiras, pós-faceiros e pós-faceires. Está começando o terceiro episódio da quarta temporada do Pós-Fácil e nós temos a honra de receber aqui a querida Nina Rocha, que não apenas faz com que eu seja uma fã de crônicas, como também me tornou, aí ó, Nina, informação, ao lado do brilhante Thiago Rogero, uma entusiasta do Atlético Mineiro, minha filha. Agora passa jogo do Galo, eu tô assistindo, você não tem noção. Que honra! Nina, seja bem-vinda ao Pós-Fácil. Obrigada, gente. Estou super feliz de estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Bom, Nina, vou te apresentar rapidamente, né? A Nina é de Belo Horizonte, já não sei se notaram pelo sotaque, que é maravilhoso. Ela estava comendo pão de queijo, gente, vou contar. Ela é jornalista, tem foco em reportagens sobre cotidiano, gênero, meio ambiente, políticas públicas e direitos humanos. Também tem experiência em produção de conteúdo, roteiros e comunicação institucional. É autora dos livros Papéis, de 2021, Em Obras, de 2020. E tem a newsletter de contos Nina, Nina Não, que a gente vai linkar na nossa news. Também editou o livro Com Dois Pés na Cadeira, da Carolina Dini, que a gente já falou aqui no Pós-Fácil. A Nina é bordadeira e foi por isso que eu conheci ela, foi assim que a gente se conheceu, pela internet. Nós somos amigas de internet, nunca nos vimos pessoalmente. Ainda, mas temos muitas coisas em comum. E a Nina idealizou em 2020 o projeto Palavra do Presidente, que foi uma versão brasileira do Tiny Bricks Project, da artista Diana Weiner, que mobilizou bordadeiras feministas em um protesto contra a forma como o governo na época estava lidando com a pandemia, né, ou não lidando, na verdade, né, ignorando. E eu mesma abordei uma frase desse projeto, foi muito criticado por isso. Imagina. Não, a pessoa veio assim muito me criticar, assim, que eu tava gastando linha pra escrever, pra fazer aquilo. Cada um com suas escolhas. Tem gente cada um com seus com ele, né? Então, enfim. Mas, Nina, o que mais a gente pode falar sobre você? Gente, eu fiquei escutando, eu nem eu tinha feito esse tanto de coisa, nem lembrei, assim. Só vou fazer uma correção. Eu moro em BH tem 12 anos, mas eu sou do interior de Minas, eu sou de Montes Claros, que é no norte do estado. E aí eu mudei pra cá pra estudar e nunca mais fui embora. Eu tô aqui até hoje fazendo esse tanto de coisa que vocês contaram. Ai, maravilha. Bom, Nina, você tá sempre criando os projetos, sempre envolvida em outras coisas e você tá... Primeiro, assim, acho que é interessante a gente falar o bordado, porque acho que isso é muito representativo na tua trajetória, né? E também sobre os livros, né? Essa união dessas duas coisas. O que essas duas formas de expressão representam para você? Tem em comum um processo criativo? Não tem? O que isso representa? Então, eu acho legal a gente começar falando do bordado, porque eu acho que teve um período, assim, muito grande da minha vida que eu achava muito esquisito. Eu consegui fazer tantas coisas tão distintas, sabe? Que eram, em termos de interesse, assim, que era bordar, escrever, cozinhar, enfim. E dentro da escrita, né, de ter várias formas de experimentação e de representação, até de um lado profissional, mas também do lado literário. E aí eu achava, tipo assim, nossa, que mistura louca essa que eu tô fazendo, muito perdida e tal. E aí eu ficava muito incomodada com isso. Mas depois que, sei lá, a gente vai amadurecendo um pouco, fazendo muitos anos de terapia, eu fui entendendo que são todas formas de expressão, assim, criativa, do que, sei lá, são símbolos do que... São materializações do que a gente vai absorvendo do mundo e querendo imprimir no mundo também. Então... Tem hora que eu tô afim de fazer um conto, tem hora que eu tô afim de fazer uma reportagem, tem hora que eu tô afim de fazer um bordado, tem hora que eu só vou guardar aquilo na minha mente e deixar aquilo 2 anos cozinhando pra depois tornar
algum outro produto que eu ainda não sei o que pode virar. Então, eu acho que hoje em dia eu percebo que tudo isso faz sentido dentro dessa tentativa de expressão, sabe? De expressão criativa. Porque eu acho que até quando a gente não tá criando, assim, eu passo por uns períodos longuíssimos de não produção. Às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de vontade, de interesse, de inspiração. Mas aí eu percebo que aquelas coisas que estão acontecendo ao meu redor, na verdade, elas estão me ajudando a gestar uma coisa que vai vir a ser daqui a um tempo, que eu vou recuperar isso de alguma forma e trazer isso para os meus processos de criação mesmo. É tudo ar. E tu tá falando também dessa união, né, dessas expressões, enfim, artísticas, ou como queiram chamar. Eu acabei de ler Papéis, né, eu comprei contigo, você enviou uma edição autografada, linda. E, assim, é tudo lindo, né, porque hoje a gente já fica, assim, lendo muito no Kindle e tal. A Carol tem muito isso, eu só compro um livro físico quando o livro é mais do que só o livro, assim, né, e acho que Papéis é muito isso, né. Ele tem bordado, ele tem ilustrações, ele é todo, assim, muito artesanal, assim, né, dá pra gente destacar trecho dele e tal. Eu gostei muito, assim, realmente muito bom de ter ele na mão. Sem falar do que tá escrito nele, né, então, eu nem entrei no que tem ali, no conteúdo. Outubro de 2020 foi um mês agitado na cidade de Governador Valadares. Além da campanha eleitoral pela chefia da prefeitura, a população do município do Vale do Rio Doce se deparou com questões políticas muito mais profundas e complexas do que a simples escolha municipal. Por Deus, pela família e pela vida dos cidadãos. Não dos valadenses, e sim dos estadunidenses. Entre os santinhos de vereadores e as flâmulas dos prefeitos, surgiu na rua 7 de setembro um outdoor em defesa do republicano Donald Trump. Desde a década de 40, quando a ferrovia Minas-Vitória começou o processo de reconstrução, várias famílias norte-americanas migraram para a região para trabalhar na obra. Apesar da relação afetuosa da cidade com os Estados Unidos, muitos ficaram sem entender o propósito da publicidade no centro da cidade. Em tempos passados, era normal encontrar notas de dólares circulando no comércio local. Atualmente, até os reais andavam escassos. Poucos gringos permaneceram, mas o legado é inquestionável. Todo valadense tem um primo que ouviu falar dos encantos da América e decidiu tentar a sorte na terra do tio Sam. Dizem até que alguns fizeram fortuna dirigindo carros ou levando cachorros para passear. A principal suspeita era de que algum desses felizardos encomendou o outdoor para demonstrar apoio político a Trump. Trecho do conto Estados Unidos de Governador Valadares, do livro Papéis, de Nina Rocha. E falando do conteúdo, eu até te mandei uma mensagem. Eu li super rápido, assim, em 2 noites, porque eu não conseguia parar de ler. Porque são textos curtos e que fluem muito e gostosos, assim, de ler. Ele tá escrito como um livro de contos. Não é só conto? Ou tem crônica ali no meio? Porque, assim, tem muita coisa ali que eu imagino acontecendo real oficial, e eu quero saber se isso é tudo da tua cabeça, ou se você juntou esses dois gêneros. Então, eu vou juntando os dois, costurando. Às vezes, assim, eu leio... Eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesma que chama Notícias que Poderiam Ser um Conto. Tem um pouco, sei lá, pescando umas notícias muito bizarras e falando, gente, agora, recentemente, eu tô meio obcecada com as notícias que parecem contos da Vinha ao Campo, que são as coisas macabras, assim. Aí tá tudo lá guardado, um dia eu vou fazer alguma coisa com isso ou não. Mas essa coisa do cotidiano me inspira muito, sabe? Então, eu acabo brincando um pouco com as duas coisas. E, às vezes, transformando, assim, uma coisinha ou outra pra não ficar repetitivo com a realidade. Porque eu acho que não tem tanta graça, assim. Se eu posso, dentro da literatura, trazer essa experimentação, né? De transformar essas histórias em outras coisas, pra mim é mais interessante, porque senão eu fico no jornalismo mesmo, pra fazer aquela coisa Lorem Ipsum com a realidade, e claro que pode ser super interessante, mas tendo essa possibilidade de brincar com as coisas, eu quero aproveitá-la. E é engraçado, porque muita gente me pergunta isso. Teve uma vez que ela leu um dos contos que se passava num bairro específico da cidade, que tem um cemitério, e ela foi perguntar para uma cliente dela que morava no bairro
se aquela história era verdade. E era um pouco verdade, porque foi uma das histórias que eu me inspirei em uma notícia real pra fazer. Mas é isso, é um pouco de realidade com um pouco de loucura do que tá na minha cabeça. Muito bom. E tem uma coisa que eu curti muito, assim, por bastante tempo eu trabalhei num jornal em que eu escrevia perfis toda semana, né? E quando eu tava escrevendo, eu notava assim, ó, que eu começava as histórias de um jeito legal, mas eu terminava muito mal, sabe? Parecia aquele meme do desenho do cavalo, sabe? Aquele cavalo super lindo, termina todo cagado, era assim que eu me sentia. E lendo papéis, as tuas histórias terminam muito bem, eu adorei isso. E aí eu fiquei pensando que eu acho que era esse o meu defeito. Eu não sabia ver o fim da história, sabe? Tipo, não, aqui eu coloco um ponto final e acabou, ela tem que acabar aqui. E aí eu queria saber como é que é isso pra você, assim. Você pensa já no fim quando tá escrevendo ou não? Tô ali escrevendo e identifiquei que aqui acabou. Acho que depende, é muito relativo. Porque, assim, geralmente, principalmente histórias que são inspiradas em coisas reais, elas não têm fim, né? Igual um perfil. Você escreve um perfil de uma pessoa viva, por exemplo, não tem um fim. Você tem que saber a hora de parar. A hora de parar de contar aquela história. Eu acho curioso porque, geralmente, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o título. Então, às vezes eu fico obcecada com o título e aí o texto vai nascendo a partir disso. E aí, eu sempre gosto de trazer um final, assim, mais, sei lá, que dá aquela sensação de que o texto circulou e parou no lugar que deveria parar, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade de fazer... tanto pelo tamanho dos contos, né? São contos curtos. Eu tenho muita dificuldade de enrolar muito. Eu acho que é uma coisa que vem também com a demanda da objetividade jornalística. A gente não tem 10 mil caracteres para contar uma história sempre. Isso é muito raro de acontecer. Então, acaba que eu não consigo muito ficar enrolando o leitor, sabe? Então, a hora que eu vejo que, tipo assim, nossa, eu pensei uma frase muito boa, eu vou usar ela pra fechar. Aí ela já entra lá e o resto vai nascendo conforme as ideias vão surgindo ou vão se concretizando, assim mesmo, através da escrita. Muito massa. E só sobre papéis também, só mais uma coisa que eu queria comentar, né? É que nas histórias contadas ali tem muitas marcas da pandemia, né? Tem algumas histórias em que você cita isso, né? Episódios que estão acontecendo naquele período do isolamento social mais intenso ali. Só que, diferente de muita coisa que a gente tá lendo que se passa nesse período, não tem aquele peso, sabe? E eu até tenho tido alguma dificuldade, às vezes até vendo série ou filme, lendo também coisas que estão se passando nesse momento ali de isolamento mais complicado que a gente viveu, que eu acabo largando porque eu ainda não tô pronta para acessar aquilo como um passado, assim, ainda é uma coisa muito latente que às vezes me faz mal, assim, né? Acessar. Mas o teu livro não me incomodou, assim, eu consegui passar por isso meio como se fosse um detalhe daquilo que você estava contando, né? E aí eu queria saber como é que foi criar nesse momento de isolamento social e criar essas histórias nesse momento, assim, como é que foi esse processo para você? Foi muito doido, porque esse livro foi todo feito durante a pandemia, assim, tinha alguns contos que eu já tinha prontos, mas teve outros que foram surgindo, assim, e justamente dessas coisas, de alguns tweets que estavam ao meu redor, sabe? Por mais que tenha sido um período, assim, tenebroso para todo mundo, muito difícil, né, de processar e tal, tinha momentos que a gente ainda conseguia ver que essas coisas interessantes, né, não vou nem falar boas ou ruins, porque acho que não cabe esse julgamento, assim, nesse lugar. As coisas continuavam acontecendo, com as limitações delas, mas continuavam. E às vezes a gente estava muito fechado para perceber essas histórias, sabe? A gente ficava muito vidrado na coisa dos dados, né? Quantidade de assinados por dia, quantidade de mortos por dia, quantidade de infectados e tal. E tinha essas outras coisas, essas pequenas histórias, né? Ao redor, de alguma forma, que foram puxando na minha cabeça para usar aquele cenário como fundo, porque eu também acho que se eu não tivesse da pandemia, sabe, eu acho que não é o foco das histórias.
uma história que passou nesse lugar e tal, e que às vezes possibilitou que as histórias acontecessem, né? Igual, sei lá, o date no supermercado do casal que se conheceu e morava a um quarteirão de distância. Talvez isso não tivesse acontecido se não fosse pandemia. Mas não é um conto sobre as relações absurdas que a gente desenvolveu nesse período, né? Então, é só um detalhe que eu acho que é muito difícil pra mim de não colocar, às vezes, quando surge essa vontade, assim, porque eu acho que a maioria dos meus contos são muito situacionais. São muito, tipo, dizem muito do período que a gente vive, que a gente tá vivendo. Sei lá, às vezes eu escrevo alguma coisa em outras épocas e tal. Mas eu acho que eles são muito essa coisa do cotidiano mesmo. E pra mim era incrível ignorar o cotidiano que a gente tava passando sem trazer um pontinho deles que fosse nas... Ainda deu uma travada. E voltei? Voltou. Acho que essa pontinha nas redes sociais, acho que eu ia falar, né? Uma questão. Sem que fosse uma pontinha nessas histórias. Muito bom. Não, bem legal isso, assim, acho que também falar um pouquinho do teu trabalho como cronista, né? Você escreve, você faz reportagem, né? O que eu acho, assim, muito bravo fazer reportagem hoje em dia. Você já escreve para o UOL, para Folha, né? E para Piauí, inclusive os esquinas que você escreveu, assim, são muito bons. E eu queria saber como que chegam as histórias para você, porque todas as histórias que você costuma contar, mesmo na imprensa, são histórias muito curiosas. E também, uma questão que eu acho que é legal, assim, falar aqui no teu trabalho, Minas é BH, né? BH é muito presente, assim, no teu trabalho, né? Tanto no bordado também. Mas como que essas histórias chegam para você, Nina, assim, tipo, para você contar, para você escrever os textos de jornalismo e crônicas, né? Isso é uma pergunta que eu não sei te responder, cara. Não sei, eu acho que eu sempre tive uma relação, assim, de curiosidade muito grande com as coisas ao redor e de sair um pouco do meu normal, assim, do que é alheio, do que só diz respeito ao meu cotidiano de trabalho, de casa. Eu gosto muito de andar a pé e andar de bicicleta e ficar olhando e buscando essas histórias. Porque eu treinei um pouco o meu olhar para fazer isso. Porque às vezes eu fico brincando, que às vezes eu falo, eu sou para-raio de história maluca, porque às vezes é uma coisa que alguém comenta comigo, algum detalhe, eu fico, nossa, eu preciso pesquisar mais sobre isso, preciso entender mais, saber mais detalhes disso e vou atrás, assim. Mas é uma predileção mesmo, sabe? Porque eu acho que, assim, fazendo um parêntese, é muito curioso também que minha vida jornalística, na verdade, assim, eu formei já tem quase 10 anos, mas quando eu fui exercer jornalismo mesmo, fora de empresa e fora de assessorias, foi durante a pandemia. Então, foram duas carreiras, digamos assim, que nasceram juntas, sabe? Tanto com a literatura, no sentido de publicar, né? Assim, de publicar fisicamente, quanto o jornalismo mesmo, porque eu passei muito tempo trabalhando em agência, trabalhando com assessoria e tal. E é coisa que eu não curtia tanto, porque era muito limitante para mim saber que tinha esse tanto de história doida, bizarra, interessante ao meu redor e que eu não estava conseguindo ver elas de alguma forma. Então eu comecei a fazer isso com os contos, depois dando passos assim para esse tipo de escrita jornalística mais cotidiana, assim. Não sei qual que seria o termo certo, assim, mas é engraçado porque quando eu tava saindo da faculdade, eu achava que, tipo, meu sonho era trabalhar numa redação, aquela coisa bem... e eu não consegui fazer isso aqui. E eu ficava, tipo, nossa,
é o fim da minha carreira, vou ter que fazer outra coisa pro resto. E hoje em dia eu não vejo caindo no espaço de redação, que eu preciso fazer uma nota policial. Às vezes, quando precisa, eu faço, porque a vida freelancer é isso. Mas não é uma coisa que eu acho que eu ia dar conta de fazer todo dia, sabe? No minha rotina real de trabalho, assim, diário. Ou é muito, muito doido, assim, o tanto que é uma atração mútua, sabe? Essas histórias me puxam, eu vou puxando elas, e a hora que eu vou ver, já tô envolvida com aquilo, e aí, como eu já tô fazendo isso, já tem um tempo, acontece muito das pessoas virem comentar alguma coisa, tipo, nossa, você precisa conhecer tal pessoa, você precisa saber tal história, tu vai gostar disso. Acaba que já cria um ambiente propício a encontrar esse tipo de coisa, né? Mas tem muitas coisas que nascem de observações mesmo, assim, de procurar histórias dentro de sub-histórias, assim, dentro desses temas que a gente comentou. Tu tem que escrever um roteiro, pro Rádio Novela Apresenta, Nina. Porque as tuas histórias são muito, nossa, alô, Bracaviana, assim. Alô. Nota a gente, né? Nós três, por favor. Não, mas gente, realmente, assim, tem umas histórias que aquela do DJ. Nossa, eu tava pensando nela enquanto a Nina tava falando do DJ do estádio do Atlético, né? Isso, muito bom, assim. Não, eu tava assistindo o jogo em casa, e aí eu escutei, gente, esse barulho, o que tá acontecendo? Aí eu fui pesquisar em site esportivo o que tava acontecendo, e aí tava lá, tipo, que todos os times tinham colocado um DJ e tal. E aí, e eu sempre dou um jeito de enfiar o Atlético em todos os espaços. Já, essa foi a primeira vez, aí depois eu fiz um perfil sobre o barbeiro que corta o cabelo dos jogadores. E agora, esse mesmo, para spoiler, eu fiz uma outra esquina que envolve o Atlético. Sobre um caminhoneiro que ele pegava o caminhão dele todos os dias, todo fim de semana, e colocava, porque estão construindo aqui em BH um novo lugar, assim. E aí ele colocava o caminhão lá pra galera subir em cima do caminhão pra ver a obra do estádio. Pra ver a obra? Pra ver a obra, pra ver. Hoje gramaram o campo, hoje colocaram arquibancada, chegou um carregamento de 20 quilos de cimento. Sabe, a galera pirava, assim, e ó, tipo, uma atração turística na região. E ele passa lá e a galera, tipo, super... É uma celebridade local mesmo. E aí eu fico procurando essas coisas, assim, e vejo que bizarrice Belo Horizonte tem pra me oferecer. Né? Sabe que te ouvindo, eu lembrei de duas coisas. A primeira, que você tá falando de BH e do Galo, mas eu assisti recentemente o filme Marte 1, que, né, se passa aí, é do diretor daí, era para ser o candidato brasileiro ao Oscar, né, deveria ter sido, eu achei maravilhoso, lindíssimo, assim, um dos filmes, que delícia, assim, de filme. E daí lá também tem um personagem que é muito fã do Cruzeiro, né? Uhum. Daí eu dei uma simpatizada com o Cruzeiro também, depois do filme. Não. Até futebol, mas o Galo ainda tá no meu coração. Não, mas tô brincando, pode estar errado. Nada com... Nada com... E a outra coisa que eu fiquei pensando, que ouvindo eu vi uma entrevista, eu já falei isso aqui no Pós-Fácil, eu não lembro com quem, mas eu vi uma entrevista do Mia Couto uma vez, que ele fala que as pessoas perguntam muito assim pra ele, tipo, como é que se escreve as histórias que ele escreve. Elas acham que escrever é um exercício de palavra, de saber manipular as palavras, sabe? A parte assim mais artesanal mesmo, né, do processo. E ele fala que não, que escrever é um exercício de olhar, que é você tá atento ao que tá acontecendo à tua volta, assim, e ali você encontrar a história que se quer contar, né? E se ele escreve ficção, né? Pra ver como não é só no jornalismo que isso se aplica, assim, né? E eu acho que ouvindo também pensei que é muito isso, assim mesmo, né? Você tá com a cabeça aberta mesmo, os olhos bem abertos para encontrar essas histórias que estão passando pelo caminho, assim, né? Eu acho isso muito legal.
E são histórias que, tipo assim, se a gente não observar e se a gente não registrar, elas deixam de existir. Elas estão aí e às vezes parecem coisas muito simples, muito banais, que não merecem atenção, que não elas passam despercebidas mesmo, mas eu acho tão interessante, assim, claro que não é o tempo inteiro que eu consigo olhar e ver e achar isso, sabe? Achar que tudo é muito legal, que tudo pode ser material para alguma coisa, mas é muito... Elas estão aí, elas servem de matéria-prima, de base, né, de alguma forma. Tem dia que, sei lá, você vai pegar ônibus e vai pegar o trânsito horrível, vai ficar mal-humoradíssima, e é isso. Não tem nada de errado, mas aí você coloca o fone, vai escutar, sei lá, coisa, e se fecha. Agora, se você... Aquele dia que você tá um pouquinho mais envolvida com a vida da cidade, observando e tal, você repara um prédio, uma pessoa, uma conversa que um passageiro tá do seu lado e tal, uma palavra, uma frase, já serve pra ser, tipo, um gatilho, assim, de uma criação, que é a gente captar essas mensagens na hora certa e guardá-las e saber a hora de usar também. E tem alguma história, assim, que tu já pescou nessas de estar observando aí o mundo ao teu redor e que é muito contar e ainda não contou? Que tá aí guardado na gaveta? Eu tenho várias ideias, assim, tanto... Eu acho que meu problema é que às vezes eu fico com preguiça de executar todas, porque chega a hora que eu tenho que fazer escolha, sabe? Porque é muito cansativo às vezes, não é sempre que eu tô na disposição de passar o dia todo trabalhando com criação e com a palavra escrita e terminar isso e falar, nossa, agora eu vou criar um pouco mais. Não é todo dia que eu tô disposta a fazer isso, sabe? Eu quero dormir, ver um filme, ver uma série, tomar uma cerveja, xingar o galo, enfim. Mas tem algumas coisas que eu, tanto no campo jornalístico quanto no campo literário, tem coisas que eu queria muito fazer, assim, e que eu vou fazendo aos poucos. Eu tenho muita vontade de escrever uma história mais longa, assim, não vou nem falar um romance, porque o romance é uma palavra muito pesada, mas queria fazer uma narrativa mais de fôlego e tal. Eu já tenho título, porque eu tô na história completa, mas de conto também. Eu tenho uma lista eu tenho um arquivozinho no meu drive de história, de ideias de contos que eu queria escrever, de pautas também, a mesma coisa. São muitos assuntos, assim, que eu queria explorar e que eu sei que um dia eles vão vir, sabe? Assim, não é aquela coisa da visão da musa que baixa e fala, nossa, eu vou escrever em 10 páginas de... Sabe, não é bem assim que acontece, né? Sabe disso e tal. Mas aí é também uma forçação do exercício mesmo. Porque, igual essa semana passada, assim, mais ou menos, eu escrevi um conto. Foi até o último conto que eu mandei na newsletter, que eu soltei ela hoje, que é uma história que eu vi há exatamente um ano atrás depois. Então, eu demorei um ano para escrever um texto curto, um texto de 3.000 caracteres, 3.000 e pouco caracteres, que você lê em 5 minutos, mas que eu demorei, assim, um ano que ele ficou rondando na minha cabeça, e mais uma semana, assim, da escrita, do processo de edição e tal. Então, as coisas que a gente absorve, né, vão ficando disponíveis ao alcance das mãos, assim, aí a gente vai puxando, assim. Aí tem outras coisas, assim, que eu planejo fazer, mas que não tem uma previsão por causa da correria mesmo da vida, que é um negócio de entregar um projeto e começar outro, e aí vai as coisas acontecendo, e não tem como muito programar um prazo e nem nada, e conhecendo, assim, a nossa realidade precária, artística, literária, criativa no Brasil, né? Assim, não é uma coisa que eu posso me dar o luxo de parar tudo que eu tô fazendo que me dá dinheiro pra... hoje eu vou
ser uma contista camponesa. Vou pro parque e vou escrever lindas palavras. Eu não dá pra fazer isso. E isso é muito injusto, né? Porque, sei lá, tem muitas outras pessoas que também têm essa mesma percepção. A mesma não, né? Cada um tem a sua percepção de cotidiano, histórias ao redor de uma forma, mas nem todo mundo consegue se organizar, né? Assim, em vários aspectos para executar alguma coisa diante disso. Mas estão aí as ideias. Eu vi essa semana um tweet da Ana Tércia Ponte, sabe, do livro da Estaquinha. Uhum. Ela escreveu assim, que ela estava escrevendo do quanto era difícil escrever, assim, no Brasil, né? E aí ela falando, se de dia tem barulho. Aí você deixa para escrever de noite, mas daí não pode dormir de dia, porque tem barulho. E aí você não consegue. Daí ela escreveu assim, para ser escritora no Brasil, ser escritora no Brasil é igual morar no Rio de Janeiro, tem que ser herdeira. E fora assim, isso que a Lina falou, né? O dia inteiro escrevendo, o dia inteiro criando, o dia inteiro, e aí depois você pensa, vou escrever alguma coisa. Não tem. Vou escrever uma coisa ali pra passar na cabeça. Não, isso. Não! Por mais que seja um trabalho não remunerado, não pago, continua sendo um trabalho que às vezes dá mais trabalho do que esse trabalho original. Vocês sabem, o podcast, os projetos que vocês têm também. Mas não tem como você ignorar que é trabalhoso. Oi, Nina, só vou então uma curiosidade, né? Você publicou primeiro o livro de poesia, né, Em Obras, e depois você publicou papéis. Você já tinha esses textos prontos e você só reuniu eles? O papéis você demorou quanto tempo para fazer eles? Já pensando toda essa dinâmica aí do tempo de produção, como é que foi isso? Vamos por partes. O Em Obras, eu tinha... Então, às vezes eu acho que a poesia é um surto na minha vida. Porque não é uma coisa que eu costumo escrever. E aí, uma vez eu fiz uma oficina e... Era uma oficina muito focada, que as pessoas estavam muito focadas em poesia. E sempre nessa insistência de escrever prosa, se você escrever prosa. E aí, uma professora virou pra mim e falou, não, mas isso aqui, se você colocar em verso, isso é uma poesia. Porque eu acho que a gente tem aquela ideia de poesia muito arcaica, né? Assim, mais que a gente consuma muitos autores contemporâneos, autoras contemporâneas principalmente, a poesia ainda tá naquele lugar de inacessibilidade, tanto de consumo quanto de escrita. Enquanto passam um chá, lembram de quando se encontraram naquela ponte que não existe mais. A diferença entre uma carta de amor e uma ficção apocalíptica é a chaleira que chia um pedido de socorro. Camomila, de Nina Rocha. E aí eu fui falando, gente, às vezes eu, sei lá, anotei uma frase que eu acho que pode ser uma poesia, e fui resgatar vários textos antigos meus, quase todos da época que eu mudei de cidade, até 2000, final de 2019. Eles falei, gente, acho que tem material suficiente para um livro aqui. E aí eu juntei tudo e tinha uma chamada aberta da Urutau, que foi a editora pela qual saiu o livro, e não tem fé nenhuma que eles iam selecionar. Então eu falei, vou tentar, não tô fazendo nada, vamos ver o que vai dar. E aí acabou sendo selecionado e tal, mas e eu acho que ele é muito, diz muito desse período, desses primeiros 9 anos que eu estive na cidade, com percepções, assim, de lugares e de pessoas também, que é um pouco de um... que não tem... mas é um pouco embrião também para o papéis. E aí, no ano seguinte, né, na verdade, em Obras, ele vai ficar pronto mesmo no início de 2020. Não, mentira, ele foi impresso no final de 2020, e aí eu recebi ele no início de 2021. Então, é quase 2 livros no mesmo ano, né? Porque quando veio a pandemia de 2020 e vieram os editais de incentivo à cultura, eu vi que eu tinha contos, que eram contos que eu já tinha prontos, que tinham sido divulgados na newsletter,
Falei, dá pra eu juntar e tentar fazer uma publicação com eles. Eu acho que o projeto inicial que eu mandei tinha 10 contos. E o livro cresceu para chegar em 16, se eu não me engano. Não sei de cor. Mas aí eu mandei o material no final de 2020. O projeto foi aprovado, sei lá, no dia do Ano Novo, na virada de 2020 para 2021. E aí a gente tinha, inicialmente, 3 meses para executar o projeto. Então foi muito rápido, assim, também. Foi uma coisa meio que de flash, assim, correr para fazer tudo. E aí não teve editora, né? Eu fiz tudo sozinha, junto com a amiga que ela ficou responsável pelo projeto gráfico e também pelas ilustrações. E acabou que, no final, o governo do estado estendeu o prazo para o projeto de execução ser de 1 ano, mas a gente já estava com o cronograma, assim, pronto para fazer a coisa. Eu tenho 3, tem 4,5, assim, 5 meses. Mas foi isso, foram 5 meses de reunir os contos, revisar, editar. Aí eu escrevi mais, que foram os que entraram mais. Tem um pouco esse diálogo com a pandemia que a gente falou e tal. E aí foi diagramação, impressão, tudo. Foi muito intenso o processo, muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque eu pude fazer o livro do jeito que eu queria, né? Eu acho que os detalhes que a gente conversou antes, que é a coisa da ilustração, de ser um livro mais com cara de artesanal, que ele... Algumas coisas até que remetem ao dado, né? A lombada dele é toda costurada à mão, e eu queria muito fazer... Eu tirei essa ideia, não sei de onde. Queria que as ilustrações pudessem sair do livro, como as histórias saem, né? Eu não consegui fazer isso por uma editora, porque isso fica uma fortuna, e para eles não vale a pena. Ainda mais editores independentes que fazem uma produção muito massiva de publicações para conseguir ter uma margem de lucro que mantenha a sustentabilidade delas, né? Então, por mais que tenha sido um processo, assim, super cansativo, fazer tudo sozinho, assim, com o apoio de profissionais independentes também, foi muito legal, assim. Não sei quando eu vou ter a oportunidade de fazer isso de novo, ou se vou ter a oportunidade de fazer isso de novo, mas vale muito a pena, assim, a autopublicação nesse sentido. Eu achei que para mim foi muito legal. Eu já tinha falado desse livro quando a gente fez um episódio sobre capas, e as ilustrações também, a impressão dele, ele é um livro muito lindo. É um livro muito lindo, assim, além dos textos, acho ele lindo demais, assim, esse livro. É a tua cara, né? Todas as cores, tudo, é a Nina. Eu acho que eu consegui imprimir, passar essa impressão pelo projeto gráfico, tanto que foi feito por uma grande amiga minha, que a gente teve uma convivência, assim, muito intensa durante a pandemia. Ela me incentivou muito a fazer o projeto e a também ter coragem, né, assim, de colocar esses textos assim, no mundo, que isso também foi um processo para mim. Eu tinha ficado, assim, anos no armário como autora, assim. Eu acho que tem hora que a gente precisa dos empurrões de amigos, os puxão de orelha, igual, sei lá, tanta gente veio me xingar, falando, nossa, Nina, você deu newsletter desde agosto. Falei, gente, eu tô ocupada, tô fazendo outras coisas, eu tenho que pagar minhas contas. Só que aí eu falei, obrigada, foi um incentivo, porque se deixar, eu vou ficar 6 meses mesmo sem escrever uma coisa nova e vou ser engolida pelas outras demandas, assim, do dia a dia. Então tem hora que esses empurrões são muito necessários, e aí foi muito bom poder contar com a criatividade dela também, com a visão que ela tinha, assim, dos contos e dos personagens, e expertise de design também, que eu não sabia absolutamente nada, assim. Então foi um trabalho em dupla mesmo, muito importante, assim, pra mim. Senão eu não ia segurar esse rojão sozinha. E Nina, você tá trabalhando em alguma coisa nova, assim, um livro novo? Tem algum projeto novo aí pra falar?
E também a gente sempre pede uma indicação do que a pessoa tá lendo, uma indicação, né, enfim, alguma coisa que você indica de livros para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu tô, assim, todo ano eu falo, nossa, esse ano eu vou escrever mais. Já tá em março, eu não escrevi quase nada, assim, de literatura, né, mas eu quero muito, não fazer um Papéis 2.0, não, mas eu tenho outros contos que alguns foram publicados, outros não, mas eu quero que eu tenha um volume suficiente para fazer um novo livro de contos. E também tem esse desejo, assim, de um dia, no futuro, fazer uma história mais longa, assim, que eu consiga me aprofundar mais, mas eu não me sinto preparada para isso ainda, não me sinto pronta. E dentro desses novos textos que eu tenho trabalhado e tal, eu tô tentando sair um pouco da superfície do cotidiano e entrar em umas coisas um pouco mais surreais, mais macabras. E eu acho que é muito influenciado pelas coisas que eu tenho lido recentemente. E aí eu vou aproveitar para deixar a minha recomendação, deixa só ler o nome da autora, porque é muito difícil, que é um livro de contos também, que eu acho que ele é da Fósforo, se eu não me engano, que chama Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, da Samantha Schweblin, que é uma autora argentina que ela me lembra muito a Silvina Ocampo, que eu gosto muito, e aí eu tô economizando, sabe, porque os contos são tão legais que eu fico com dó de acabar de uma vez. Mas é bem legal, é uma leitura que eu indico para quem gosta de contos, e até para quem não gosta também, que eu acho que às vezes existe uma resistência, igual a Stephanie comentou, com contos, né, que às vezes tem a perspectiva de que uma literatura menor e tal, mas tem muitas coisas de muitos autores muito interessantes que são nesse formato e tal, e o caldo conta que ele pode ter, sei lá, uma página, mas ele pode ter 30. Não tem essa limitação, assim, física de tamanho nem nada. Então é bem legal, assim, esses contos. Tenho gostado bastante. A gente recebeu muitas indicações de autoras argentinas, né, Carol? No Twitter. E, assim, mulheres que a gente nem conhecia. Até a gente fez um destaque lá no Twitter, não, no Instagram, para salvar esses nomes, assim, muita coisa legal que a gente não conhecia, né? Tem muita coisa interessante mesmo, e eu acho que, pelo menos eu, nos últimos anos, me despertei mais para a literatura latino-americana, porque tem os clássicos, né, que a gente sempre comenta e tal, mas tem muita coisa contemporânea muito legal sendo feita, e às vezes coisas que não chegam pra gente, assim, que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que ir pesquisando mesmo. Eu descobri por indicação do livreiro, sabe? Eu tava vendo um outro livro e falou, nossa, se você gostou desse, você vai gostar desse. Muito melhor do que o algoritmo da Amazon. Tem comparação, porque foi super assertiva a indicação. Muito mara. A Nina mais macabro, assim, como... Aquela... Defina macabro. Fiquei essa palavra na cabeça, sabe? Macabro, tipo, o quê? Macabro. Tá, eu vou trazer um exemplo. Pode trazer um exemplo spoiler? Vamos fazer um exemplo, Sim, por favor. Tem uma história, tem uma lenda lá na minha cidade, que é Montes Claros, que é no norte de Minas, que era da mulher de 7 metros, que era uma mulher que aterrorizava as pessoas, só que ninguém via o rosto dela, porque ela tinha 7 metros e quanto mais perto você chegava, mais rápido ela corria de você. E é uma coisa bem cara. E aí eu comecei a escrever a história dessa mulher e tal. Talvez eu mande esse texto para o newsletter e tal, mas eu não concluí ainda, né? Às vezes até vira uma coisa maior do que um conto e tal. Mas lembro de que quando eu era criança, tinham festas típicas lá e ficava uma boneca de 7 metros encostada numa árvore. E eu ia ficar traumatizada. Que maravilha! Eu vou mandar uma foto pra vocês verem. Mande, por favor. Porque é bizarro, assim. É assustador. E aí eu não sei, eu comecei a ler umas coisas da história da cidade e tal. E eu fiquei com muito mais.
Eu fiquei pensando que podia ser algum crime, sabe? Era tantas coisas na minha cabeça. É muito true crime na cabeça. Muito crime na vida. Dentro dessa... Gente, vocês estão preparados, Chaves? Eu acho que não. Vou colocar o link aqui, depois vocês linkam pra... Curiosíssima. O pessoal ver também. Mas depois a gente coloca na newsletter sobre o episódio contigo, a foto da mulher de 7 metros. E eu tenho 1,5 metros. Ela é contradição. Freud explica. Cliquem e aproveitem essa visão. Não, tem a foto no site da prefeitura. É uma coisa tipo do folclore. Ela tipo horrível. Meu Deus, é horrível. É bizarro. Aquela pessoa que tá sentada ali, toda tranquila, embaixo da mulher de 7 metros. Mas era uma coisa super natural mesmo, que ficava. Isso que tem a galera com esses capacetes de fita, só as festas de agosto lá, que é a manifestação dos catopês. E aí é uma coisa muito cultural mesmo. E aí eu lembro que quando eu era criança, eu ficava entrando debaixo do vestido. Pra ver se tinha alguma coisa. E aí eu quero muito contar essa história, assim, com uma pegada surrealista e de terror. E aí eu fui pesquisando e eu descobri que essa lenda teria sido inventada por um jornalista de lá. E ele falou que a mulher de 7 metros estava sendo avistada num bairro específico, só que na verdade era para chamar a atenção da prefeitura para falar que nesse bairro não estava tendo atendimento do transporte público. Mas aí um tanto de gente começou a relatar aparecimentos da mulher de 7 metros pela cidade e tal. Então, é uma história que eu escutei a vida inteira, mas que tá aí comigo pra eu transformar ela em alguma coisa em algum momento. Mas você falou do true crime. No Papéis tem um conto que é meio inspirado numa notícia real, que é do cara que vai no cemitério para roubar ossos, né? Aquilo foi... Eu li aquilo no estado de Minas uma vez e fiquei com aquela história na minha cabeça. E aí eu tenho outras histórias, né? Salvas, assim, desses pontos mais dessas notícias mais criminalísticas que podem virar histórias, assim, com essa coisa meio misteriosa, tenebrosa, assim. Só que sinto que eu preciso me envolver um pouco mais pra conseguir produzir alguma coisa interessante, assim. Mas tão plantadas as sementinhas já na minha cabeça, eu vou ficar sonhando com a mulher de 7 metros até escrever essa história. Eu amei, eu acho que tem que escrever isso. Vem aí. Desde já ansiosa. Vamos ansiosamente. Eu já tô assustada. Vou sonhar com a mulher de 7 metros. E aí, eu achei que isso também virou uma lenda em outras cidades. Tem outras cidades que têm suas próprias mulheres de 7 metros. Eu não sei se tem uma relação, ou se ela virou um fantasma itinerante. Tipo aquelas histórias da noiva na serra, que aqui em Santa Catarina toda serra tem sua noiva. É um negócio. Não sei de onde que ela surgiu. Tem um monte de lenda também que passa por um monte de lugar. E essas histórias, assim, de assombração, né? Eu acho muito interessante. Assim, eu não tenho tanto conhecimento, assim. Mas às vezes eu posso escutar umas coisas, porque elas são muito... Tem um podcast muito bom também, que eu conheci porque nessa coisa das histórias me perseguindo, né? Uma vez uma editora me deu uma dica falando, eu achei uma nota no jornal sobre um lugar aí de BH que supostamente é assombrado pelo Zé do Caixão. Aí eu fui lá atrás dessa pauta, aí eu fiz uma reportagem sobre esse imóvel, né, que foi uma boate aqui na cidade. E aí esse cara, pesquisando assombrações e tal, achou a história e eu conheci o trabalho dele. A gente trocou algumas ideias, assim, sobre assombrações da cidade. É muito legal o projeto, chama O Que Te Assombra. Nossa, aí, certo que eu vou ouvir, já vou até procurar aqui. E tem
histórias de BH, de São Paulo, de vários lugares diferentes. Mas o legal é que ele traz um pano muito social e contextual do que realmente são as suas assombrações, né? Assim, a mulher que ficou abandonada, que não pode ser uma mulher solteira, que foi largada pelo marido. E tem uma história que é da Loura do Fim, que é perto do cemitério. Que tá numa zona daqui de... Sempre teve muita prostituição na região. E aí todo mundo falava que era o fantasma da loura que seduzia os homens e levava pro cemitério. Só que aí, eu achei essa história muito legal, porque pelas pesquisas dele, podia muito bem ser uma mulher transexual. E aí as pessoas com vergonha de falar que foram envolvidas por uma mulher trans, foram envolvidas por um fantasma, pelo fantasma da honra. Enfim. Então, são coisas que ajudam a gente a entender um pouco do contexto da cidade, né? Igual isso, do cara inventar uma mulher de 7 metros, porque o transporte público não chegava num bairro afastado da cidade. Então a gente vai descobrindo as histórias das pessoas e das comunidades, assim, que estão ao nosso redor a partir dessas lendas. É muito interessante. Muito legal. Nina, eu achei... desculpa. Não, tudo pensei ótimo. Te falei que esse podcast começa de um jeito... Começa ali falando de bordado, termina numa mulher de 7 metros. É uma loucura. Bom, Nina, foi muito legal ter você aqui com a gente. Agora estamos todos na expectativa da Mulher Mas Sem Pressão, tá? E assim, quero contar para as pessoas que estão nos ouvindo que a Nina fez a generosidade de nos enviar 2 exemplares de papéis. E a gente vai sortear os livros entre as pessoas que apoiam o Pós-Fácil. Então, né, vocês que estão ouvindo aí, que já nos apoiam, muito obrigada e vamos ter esse presente. E quem ainda não apoia, é só correr lá no nosso Apoia-se. E a partir de R$10 por mês, vocês concorrem a livros incríveis como esse, que a gente tá falando super bem, que é maravilhoso mesmo. E aí a gente vai poder dar de presente para 2 pessoas, né? Não só um. E quem então, ganhar não precisa ficar triste, me manda uma mensagem, um e-mail, um cartão postal, que eu tenho livros ainda disponíveis. Envio pelos correios, para qualquer lugar que vocês estiverem e tal. Vai ser muito legal ver esse livro sair um pouco mais daqui de BH e conquistar novos leitores, assim. A gente vai colocar seus contatos na newsletter do Pós-Fácil também, para que as pessoas te encontrem, saibam como encontrar o livro, teus livros, e também conhecer mais do teu trabalho. Ótimo. Muito obrigada, tá? Foi muito legal ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, foi muito bacana. Eu tava nervosa, mas foi super legal. Vocês são ótimas produtoras, assim, de podcast, e o trabalho de vocês com a literatura, com a divulgação literária é muito bacana. Eu falo que eu sou uma pessoa de pouquíssimos podcasts, mas o Pós-Fácil sempre me pega, assim, porque é uma coisa, sei lá, é isso. É uma conversa entre pessoas interessadas em histórias que às vezes extrapolam a literatura, às vezes extrapolam as conversas que a gente pensa que a gente vai ter. Então, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e espero voltar quando eu tiver novos trabalhos pra gente conversar. Em breve, no Pós-Fácil, a história da mulher de 7 metros. Enquanto a Rádio Novelo não quiser publicar a história da mulher de 7 metros, a gente vai estar aqui insistindo nessa história. Muito bom. Obrigada, Nina. Ô, Nina, tem que vir pra Floripa, tem que ir pra BH pra gente se encontrar e se conhecer de verdade. Precisamos da gente. Agora as coisas estão um pouquinho mais fáceis, não é assim? Em termos pandêmicos, agora a gente já viaja e tal. Mas vamos programar uma tarde de literatura de queijo. Queremos. Pós-faceire, peraí, não vai embora que eu tenho um recado pra você. Você sabia que quem mantém o Pós-Fácil é quem nos ouve?
Sim, pessoas como você que nos ajudam a melhorar esse podcast. E quem doa a partir de R$10 por mês tem direito a participar de sorteios exclusivos de livros. É isso aí. Para participar é só acessar apoia.se/PosFácilPodcast. Agora, se você não tem como doar financeiramente, não tem problema. Você pode nos ajudar compartilhando os episódios, seguindo e avaliando o Pós-Fácil no seu streaming favorito ou nos acompanhando nas redes sociais. É @PosFácilPodcast. No Twitter, no Instagram, no Facebook. E é isso aí. Muito obrigada a quem nos apoia já. É vocês que fazem a diferença, vocês que incentivam a cultura, a literatura, a educação e o jornalismo cultural. Um beijo e até mais. O roteiro, a produção e a apresentação do Pós-Fácil Podcast são feitos por Caroline Passos e Stephanie Ceola. A edição é feita pelo nosso grande parceiro Isaac Varzin. A identidade visual do Pós-Fácil foi criada pela Ângela Prestes. As nossas fotos produzidas foram feitas pelos fotógrafos e nossos grandes amigos Bettina Almeres e Marco Fávero.